mas começa a se distanciar dos principais rivais. Não vou ter como não fazer a brincadeira. Faltava Jesus na vida do Flamengo? Tava muito agnóstico esse time? Faltava. É evidente, não dá para não reconhecer a importância dele. Acho que, independentemente do fato de... Também não dá para deixar de citar o investimento que o clube fez, né? Jogadores, as escolhas cirúrgicas, né, que o clube fez. Acho que o Flamengo passou a pensar grande, né? Passou a pensar, não, Arrascaeta é o melhor jogador aqui, foi o responsável pelos títulos do Cruzeiro, vamos pegar. Tentou ali, Balotelli, não conseguiu, mas foi lá e tentou. Felipe, Luiz e Rafinha, acho que são nomes que a gente não esperava. O próprio Daniel Alves, são nomes que a gente não estava acostumado a imaginar num campeonato brasileiro, né? Me parece que o Flamengo pode servir, inclusive, de exemplo para outros times que têm recursos, como o próprio Palmeiras, que talvez tenha contratado bons jogadores em grande quantidade, mas talvez jogadores não tão decisivos quanto os que tem hoje o Flamengo. E o Jorge Jesus, o que me agrada, para mim, o grande diferencial dele, que pode ficar como um legado quando ele for embora, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, é a questão de você recuperar aquele conceito de gostar de jogar. Não é só de posse de bola. Posse de bola, você tem que ter a posse de bola se ela for produtiva. Mas é de fazer um gol e tentar o segundo, e fazer o segundo, e tentar o terceiro, e continuar jogando e insistindo. Pode sofrer um pouco, não vai ganhar sempre, mas isso é um conceito que, pelo menos no Flamengo, na história do Flamengo, ele remonta ao década de 80. A década de 80, ao primeiro comandante daquele grande Flamengo, do Zico, que terminou campeão do mundo, que era o falecido e saudoso Cláudio Coutinho. Tá aí o nosso maestro Júnior, que Coutinho muito querido até hoje no Rio de Janeiro. A gente ouve todo mundo falar de Cláudio Coutinho, da época do Flamengo de Coutinho. E Júnior e Zico, eles estão aí, graças a Deus, para confirmar. Coutinho usava um conceito do boxe. Ele sempre dizia, para explicar que você tem que fazer um gol e tentar o segundo, o terceiro, como o Jorge Jesus faz, eles usavam os termos do boxe. Você acerta, você encaixa um golpe no teu adversário, aproveita quando ele tá grogue e vai e dá outro até ele cair. É o que o grande Flamengo do Zico fazia e o que esse Flamengo do Jorge Jesus está começando a demonstrar, e é uma coisa rara no futebol brasileiro de hoje. Vamos mostrar como é que tá a tabela de pontuação pós-Copa América, já que a gente falou de Corinthians, São Paulo, segundo e terceiro melhores times depois da parada da competição. O Flamengo é o melhor, não é só o líder do campeonato, mas na volta da Copa América, quase 80% de aproveitamento, um jogo a menos que o Corinthians, né? O São Paulo, na verdade, o Corinthians tem um jogo a mais, né? Os outros ainda tem um jogo por fazer, e o Flamengo vai se colocando numa situação muito confortável. Mas é o que você falou, a gente tá vendo o jogo e não são vitórias por 1-0, apertadas, tá sobrando. Dessa maneira, e olha o Palmeiras, hein? 18º time, a gente já vai entrar no assunto Palmeiras para falar da queda de rendimento. Que isso, cara? O 18º time da volta da Copa América. Com Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta jogando essa bola. O Flamengo já é favorito até para Libertadores, não é? Ou tem algum time fora do Brasil, do Boca, River, algum elenco que consegue enfrentar o próprio Grêmio, o Flamengo, nessas condições, batendo 3-0 no Palmeiras? Olha, eu não diria, não colocaria o Flamengo como favorito na Libertadores, mas acho que se a gente fosse pegar lá quando a competição começou, o Flamengo hoje deu um salto e hoje o Flamengo está em condição de igualdade com todos eles. A gente tem que lembrar um aspecto importante. A Libertadores ela vai ser decidida em um jogo e esse jogo não será na Argentina, onde Boca e River são fortíssimos e os times brasileiros ainda se impressionam muito com a Bombonera, com o Monumental de Nunes, enfim. O Grêmio, você não pode colocar o Grêmio como copeiro, muito bom em competições mata-mata. E tá jogando um futebol bacana, mas acho que o Flamengo hoje tá ali no mesmo nível. Você não pode mais colocar o Flamengo como franco atirador ou como alguém que não seja real candidato. A pedalada do Gabigol, essa daí. Enfim, como é que a gente pode definir? Eu adoro, eu acho muito legal a provocação no futebol, o drible, a graça, mas hoje em dia, com tudo que a gente vê acontecendo e tanta gente apitando a vida dos outros, todo mundo tem uma opinião pra dar. Isso pra você é uma brincadeira que serviu pra o quê exatamente? Era pra tirar um pouco da concentração do Felipe Melo, tentar extrair um pouco mais de agressividade do Pitbull. O Gabigol desconversou na entrevista, falou, não, ali tentando segurar a bola, mas todo mundo que joga bola sabe que 8, 9 pedaladas é uma provocação. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum. Mas concordo contigo que a gente hoje vive
né, policiando tudo, né? E um tempo que qualquer coisa pode ser interpretada de maneira enviesada. E a gente não pode fugir da realidade. A gente tem que saber em que época que a gente vive e o que a gente faz ainda mais com rede social e tal. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, como o Flamengo estava ali numa situação tranquila no jogo, eu não descarto a possibilidade do Gabigol possa ter tentado, provocar o Felipe para ele dar um pontapé nele e causar falta, uma expulsão até. Não seria a primeira vez que o Felipe faz isso. O próprio Felipe deu entrevista dizendo que esse jogo do Flamengo contra o Flamengo foi um jogo diferente para ele, que ele entrou em campo com medo de tomar cartão e que ele nunca teve essa sensação na vida dele, então ele já chegava tirando o pé. Enfim, a gente entende, mas né, ele tem que explicar isso para muito marcador que já apanhou nas mãos dele também. E tem um outro detalhe, Fred, que assim, o Felipe Melo, ele sofreu muito no primeiro tempo por conta da movimentação dos jogadores. Normalmente ele é um cara que toma conta ali da frente. E o Flamengo tá trocando de posição toda hora, Exatamente, né? Ele não sabia num determinado momento a quem marcar. Ele estava tenso, ele estava toda hora discutindo ali com os dois zagueiros dele, com o Marcos Rocha, pro lateral. Esse lance do Gabigol, ele foi marcar na lateral esquerda. Né? Ou seja, tentando se adaptar ao que estava acontecendo ali. Entendeu o que estava acontecendo e aí... Olha só, a gente tá vendo aí, estão trocando lá, ajeita aqui, volta aqui, porque tava difícil, ele tava praticamente sozinho, tendo que parar um ataque poderosíssimo. Eu fiquei com uma sensação durante o jogo de algo que é muito perigoso, eu acho, pro Palmeiras, se eu estiver correto ou não, que é a apatia. Me parecia que o time não tem mais aquele calor dentro do... Enfim, não tem mais aquela vontade de ganhar, não tem mais aquela confiança que dá pra virar um jogo. E aí eu te perguntei antes da gente entrar no ar, né, Gonza? Pô, o Filipão perdeu o grupo? E você me dá uma resposta interessante. Falou, será que o grupo não perdeu o Filipão? Você acha que o Filipão já perdeu um pouco da vontade? Ou do empenho? Quer dizer, ele tá vendo que talvez esse futebol mais... responsável defensivamente, se a gente pode chamar assim, não tá rolando, não tá funcionando. Eu acho que se o caminho da resposta, quem tem que achar essa resposta é a diretoria do Palmeiras, né? Precisa, porque só sobrou brasileiro, o clube fez investimentos para ganhar e até o momento não ganhou absolutamente nada. Então a diretoria tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Eu não consigo ver o Filipão sem tendo perdido o grupo depois do que o Palmeiras fez no jogo com o Grêmio. No jogo de ida. Na Arena Grêmio. Ganha do Grêmio com um grande jogo. Com autoridade, com jogadores correndo. Então acho que não é por aí. Admito isso sim, como eu te falei, a possibilidade do Filipão estar começando a perder repertório, a não conseguir ele, Filipão, achar uma maneira de fazer esse time voltar a jogar. E o jogador sente quando o teu comandante está... Você sente, isso é na vida, isso é no trabalho, isso é em qualquer situação da vida. Quando você tem um comando ali que está hesitante, que não está conseguindo achar caminhos, o pessoal que está sob o comando dele percebe isso. Eu sou de São Paulo, como você sabe. Então tenho muitos amigos, inclusive meu pai é torcedor do Palmeiras. Eu nunca revelo para que time eu torço. Pode ser que é pro Palmeiras, pode ser que é pro outro time. Mas conversei com muitos torcedores e aquela confiança, aquela felicidade da Leila no comando e o dinheiro e o Palmeiras organizado ontem murchou. Eles estavam colocando essa semana como uma das mais tristes que eles se lembram pro palmeirense, que em uma semana todos os sonhos meio que se quebram. É eliminado da Libertadores, tudo isso acontece, enfim, cai pro principal rival e grande adversário, né, de faturamento e de investimento no campeonato. Para você, como é que deve se portar o Palmeiras contra o Goiás? O próximo jogo é lá em Goiânia e me parece, assim, uma obrigação o Palmeiras voltar a convencer o seu torcedor ou enfim, o espectador brasileiro de que ele é o Palmeiras gigante que chegou para mudar o futebol. Depende muito mais do Palmeiras. O Palmeiras tem que achar aí, ao longo dessa semana, tentar retomar o seu caminho. Se a gente olhar a tabela, não há outro resultado possível ou aceitável com o Goiás, mesmo jogando fora de casa, que não seja a vitória. Não só pelo campeonato de um e de outro, né? O Goiás está brigando ali para se manter na Série A. O Palmeiras está brigando por título. Pelo investimento que foi. Então, o Filipão tem uma tarefa, a meu ver, até mais do que ali no campo, a tática, arrumar alternativas de jogo. O Palmeiras está muito monocórdico numa coisa e o Palmeiras, quando leva um gol, acaba o jogo. O Palmeiras não tem capacidade para reagir. Isso é impressionante. Acho que é o grande gargalo no trabalho do Filipão. Agora, acho que o Filipão tem que mostrar para essa turma o velho Filipão. O treinador que vai lá e que está vibrando e que está dando bronca quando tem que dar.
É isso, o Palmeiras tem que se recolocar, porque ainda dá para brigar pelo brasileiro. Vamos colocar em números tudo isso que a gente falou, mostrar para vocês o desempenho do Palmeiras depois da Copa América. Essa parada não fez bem pro Verdão, vinha numa toada maravilhosa no Campeonato Brasileiro, eu escalava só Palmeiras no meu cartola, já era, ó. Dá uma olhada no movimento que fizeram Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo vinha estável ali no terceiro lugar, sempre importante a gente lembrar que em paralelo à Copa do Brasil, Libertadores. Na 16ª rodada, o Flamengo assume a liderança, se mantém, o Palmeiras não atuou na 16ª, é importante a gente lembrar, né? Era o jogo com o Fluminense que foi prorrogado. Aliás, mais uma má notícia pro Flu aí, tem mais um jogo sobrando, é contra o Palmeiras. Mas enfim, o Flamengo realmente assumiu as rédeas da competição. Esse comparativo direto aí, a gente vinha falando do desempenho do São Paulo, do Corinthians, o Flamengo tem o melhor desempenho na volta da Copa América. Então, acho que o alerta tem que ficar aceso, né, Gonzo? É um momento pro Palmeiras realmente se organizar e colocar a casa em ordem. Dá uma olhada no que aconteceu com a pontuação do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras foi até 30, né? Foi de 25 a 30 e o Flamengo percorreu uma maratona ali, de 17 a 36. Trajetórias absolutamente inversas, né? E se você pegar, eu sempre pego para tentar achar também o motivo dessa subida do Flamengo, eu pego dois jogos que são básicos do que é o Flamengo hoje e do que era o Flamengo, sei lá, nas últimas temporadas. Um é a estreia do Jorge Jesus, quando o Flamengo toma um gol do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e vai buscar o empate. E outro, o jogo da última quarta-feira contra o Internacional, em que o Flamengo estava seguro ali, mas toma um gol. E aí ficou perigoso o jogo. O Beira-Rio cresce, mais um gol, íamos para os pênaltis e o Flamengo foi lá e foi buscar o resultado. Isso era, enfim, não digo inimaginável, é um pouco forte, mas era muito difícil há um tempo atrás. O Flamengo tomava gols e sentia. O Palmeiras está passando por isso. Precisa ajustar, precisa entender o que está sendo feito em campo. E isso tudo, para o futebol, a gente tem aspectos importantes. Investimento, técnica, tática, motivação. Agora, confiança é fundamental. Você pode ter tudo isso, mas se o jogador não acreditar, se o jogador não tiver a confiança ali de falar, não, eu tenho condição de resolver, a coisa não anda. Olha, os amigos palmeirenses aqui do Tá Na Área, Alessandro Farino, Bruno Previdelo, Vitor, muita gente mandando mensagem, gente incomodada, irritada. Tamo junto, boa sorte pro Palmeiras nessa sequência do Campeonato Brasileiro.